Olá, caro ouvinte que participa conosco, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Joubert Costa. Olá, muito bem-vindo. Eu sou Natália Liberto. O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar de assuntos pops que atravessam a sociedade, relativos ao bem-estar físico, afetivo, mental, através de conversas descontraídas e educativas, para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Hoje vamos conversar sobre um assunto que atravessa diversos aspectos em nossa vida. Desafios da contemporaneidade, tecnologia, relações humanas e saúde mental. Vivemos cada vez mais conectados, acelerados e cercados por tecnologia, que nos aproximam das pessoas, como estamos aqui hoje, mas ao mesmo tempo pode nos afastar de nós mesmos e dos outros. Então, como encontrar equilíbrio entre tecnologia, produtividade e humanidade? Será que estamos perdendo a espontaneidade nas nossas relações? E o que tudo isso tem a ver com saúde mental? Para conversar com a gente hoje sobre esse assunto tão atual, trouxemos uma convidada muito especial. Joubert, apresenta ela para a gente. Com todo prazer. Dolores Maria Pena Solero é psicóloga, psicoterapeuta há mais de 40 anos, com formação em psicodrama e terapia familiar sistêmica desde os anos 90. É facilitadora do Avipaz, programa da Unipaz, Universidade Internacional da Paz, facilitadora de grupos psicoterapêuticos e terapêuticos para o desenvolvimento humano, casada, mãe de 3 e avó de 3, atualmente conciliando com alegria estes papéis. Dolores, seja muito bem-vinda. É uma alegria para a gente tê-la aqui conosco, uma honra também, né, compartilhando com a gente um tema tão necessário. Alegria minha, viu, Joubert e Natália? Em primeiro lugar, parabéns por essa iniciativa de vocês. Né? Eu realmente admiro os movimentos atuais para que a gente traga, de fato, né, oportunidades, possibilidades, né, para um melhor viver. É interessante ouvir vocês, né, a Natália dizendo que nos mantemos conectados, né? Só que nós nos mantemos conectados à tecnologia e cada vez mais, infelizmente, desconectados, né, como vocês também propõem, de nós mesmos. Então, vamos lá tentar fazer uma conexão, uma conectividade com o ser, né? Vamos lá. Vamos. Realmente a gente agradece muito a sua presença, a sua disponibilidade. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a gente aqui. E aí, Dolores, você atua, né, como psicoterapeuta há mais de 40 anos. Quando você olha para as pessoas que chegavam lá no seu consultório nas décadas de 80, 90, comparando com os pacientes de hoje, quais são as mudanças assim que te chamam mais atenção? Sim, acho que, né, nós vivenciamos um progresso na perspectiva do entendimento, da busca para o atendimento psicoterapêutico. Né? Lá nos primórdios, quer dizer, na década de 80, quando eu me formei, eu me dediquei exclusivamente ao atendimento infantil. Por quase 10 anos, eu fui terapeuta infantil. Então, naquela época, né, vinham muitas demandas escolares, especialmente, mas sempre numa perspectiva assim, de trabalhar a cura, né, para resolver problemas, nós éramos acionados. Né? Depois, assim, com o passar do meu próprio conhecimento, né, e daí a minha formação em terapia familiar, eu pude dinamizar, né, isso na minha perspectiva, dinamizar esses atendimentos
Até então, que a gente percebe como esse progresso, né, e aí, a partir dos anos 90, eu já fui para Viçosa, fui concursada para o UFV, e aí eu tive que ampliar a minha perspectiva, a minha clientela, né? E aí eu me pauto nisso para dizer para vocês de que aí, assim, o que a gente já percebia na década de 70, né? Assim, uma ampliação das demandas, né? Mas ainda assim, o que mais acontecia eram também as indicações médicas, os problemas familiares, os problemas relacionais, mas muito neste cunho de tratamento, né? E muitas vezes, né, o atendimento infantil, por exemplo, era dado ao terapeuta a responsabilidade, né, pelos resultados, e a família ficava um tanto quanto alheia, né? Era uma demanda de entrega. E já quando ampliando a clientela, que eu posso falar então de toda a demanda, a gente percebe uma ampliação no entendimento do próprio adulto, né, dos jovens, de que precisariam, né, de conhecer-se, precisariam de um autocuidado, precisariam de facilitar a própria vida, né? Então, eu tive o privilégio de atender muitos estudantes na fase escolar, de universidade, e ali as demandas externas eram opressivas, opressoras, e aí começava a existir mais do que uma busca de tratamento, uma busca de autoconhecimento. E hoje eu entendo que nós já trabalhamos sobremaneira com esse conhecimento por parte da clientela de que a psicoterapia promove autoconhecimento, promove possibilidades integrativas, né, do ser um ser integrado às suas próprias dificuldades e não abandoná-las ou contestá-las ou abominá-las, né? Mas entendermos que nós somos luz e sombra. E aí, até fazendo um pouco de um conceito junguiano, né? Apesar da minha formação estar mais concentrada no psicodrama, claro que esses anos me permitiram um olhar vasto, né? E aí a gente vê que luz e sombra é uma boa nominação para o que a gente vem buscando, de nos mantermos integrados, né, e nos amar cada vez mais. Então, o processo psicoterapêutico inclui, na minha perspectiva também, né, todas as dimensões do ser, e não mais só o emocional. Né? Nós sabemos, hoje nós vivemos o paradigma da transdisciplinaridade que nos fala, e isso é de conhecimento de toda a população, de que nós somos esse ser integrado que precisamos, portanto, cuidar por inteiro. Sim, Dolores, excelente. Você até comentou um pouco sobre né, sobre essa próxima pergunta. Assim, a gente vive conectado praticamente o tempo todo, né? Mas a gente também observa que muitas pessoas relatam sentir uma solidão abismal, né? Uma dificuldade de criar vínculos, e até mesmo sentindo vazio nas relações, né? Como é que você compreende um pouco esse paradoxo na contemporaneidade? Sim, a gente pode observar, né, gente, assim, as nossas relações permeadas pela tecnologia, pelas telas, né? E na perspectiva familiar, há alguns anos eu venho observando, e a princípio eu ficava, de fato, muito chocada, né? Porque era a própria família, cada um com o seu aparelho, e isso ainda permanece. Né? Então, essa conexão, ela é uma conexão que fala de uma virtualidade, né? De um imediatismo. Se você não está satisfeito com aquela relação que você estabelece com o aparelho, você muda facilmente. Né? Você pode acionar um outro site, né? Do Instagram você passa para o seu WhatsApp, e aí você se atenta a uma satisfação muito momentânea e também muito formalizada, né? Porque a cada um desses recursos nós temos um padrão. O Instagram é um grande padrão.
o padrão da beleza, da eficácia, da eficiência, e isso muitas vezes vai ocasionar uma ruptura na vida real. Né? O que eu dou conta, o que eu sou capaz, e aí voltando àquilo que eu falava, né? É como se não pudéssemos ter sombras, não pudéssemos ter dificuldades. E aí, ao se deparar com as dificuldades inevitáveis, né? Que às vezes a perda de uma noite de sono, às vezes um problema conjugal, ou um desentendimento com um amigo, muitas vezes leva àquela busca do imediatismo. O que eu faço agora? Né? E no agora, o que mais precisamos é de respirar e encontrar a resposta dentro de nós e não fora de nós. Então, eu acho que isso vai levando muito ao isolamento. Né? Como você disse, é um paradoxo, porque eu tenho respostas muito imediatas, mas são respostas padronizadas, que não me servem. Então, a ansiedade, né? Quanto nós temos percebido de pessoas viciadas nas telas. E é interessante a gente aguçar esse ponto de vista, porque muitas vezes você vê a pessoa usando e a própria pessoa em uso não percebe o quanto ela está sustentando o tempo dela, né, nas telas, na conexão com um aparelho. Então, isso gera, sem dúvida, né, um mal-estar. Né? Essa ansiedade ela pode passar uma compulsão. Né? Isso já trazendo um pouco do que o Joubert me inspira, né? me aciona aqui, no sentido assim, da patologização, né? Em que nós nos encontramos. Assim, né? Mesmo existe, de fato, a patologização, e existe também assim, a dificuldade de lidar com o outro e com nós mesmos em dificuldade. Né? É como se assim, olha, se meu filho está em dificuldade, nossa, está com uma depressão. Né? Se minha amiga está mais quieta, nossa, precisa de uma medicação. Né? E falta essa sensibilidade para entender assim, olha, está passando por um momento difícil. Né? Então, eu penso que nós vamos, né, transcorrendo aí, poder ampliar aí mais, né, esse ponto de vista. Não sei se eu te respondo, Joubert. Respondeu. Até arrepiei aqui, Dolores. Aqui toca. A gente arrepia mesmo, né? Quando a gente passa para um olhar mais cuidadoso, atento, né? E aí a gente tem uma questão também hoje, né, muito relativa, por exemplo, ao desenvolvimento da inteligência artificial, que veio para ficar, né? A gente precisa entender que veio para ficar. Automação, essa questão da produtividade, né? É interessante, só um ponto, tá, Dolores, que eu trabalho muito com questão de produtividade, buscando sempre desenvolver uma produtividade saudável. É uma coisa que eu defendo muito, né? Então, assim, você acredita que também, aos poucos, a gente está acabando automatizando a forma como que a gente sente, como que a gente conversa, como que a gente constrói nossas relações? Você acha que um pouco, né, está ficando meio que mecânico, talvez, não sei se seria essa palavra, mas essa construção nas relações, no contato com o outro? Olha, sem dúvida, eu acho que você não precisa se, né, melindrar em falar assim, dessa mecanização, porque, de fato, é o que vem acontecendo nas nossas relações, infelizmente. Né? Por quê? Porque essa produtividade, onde se realça o desempenho do papel, você tem que desempenhar bem o seu papel e rapidamente. Né? Então, a questão do tempo, da pressa, somada a essa perspectiva de desempenhar bem, isso gera tensão. Então, as pessoas se mantêm tensionadas, sob pressão, e aí, com isso, não tem o que eu falava, a conexão consigo. O momento de pausa, o momento de colocar as pernas para o ar e se perceber. Né? Há muito eu já dizia que é preciso, para sair de casa, a gente perceber a temperatura corporal,
né, de olhar para o tempo e ver qual é o clima, porque senão a gente corre o risco com essa instabilidade climática da gente sair todo às avessas, né? Então, assim, qual é a referência? A nossa referência corporal, a nossa referência emocional, né? É preciso que a gente se perceba. Então, essa automatização vem sendo lenta, progressiva e assustadora. Né? Antes, né, eu pegava aí a década de 90, a gente falava assim, olha, né, não temam a substituição do ser pelos computadores, porque o ser ele é cheio de um potencial criativo, né? E aí, o que a gente vê hoje? As pessoas se adequando às máquinas e não as máquinas nos substituindo. Talvez a gente substituir a máquina, as máquinas. Então, assim, nos confundindo, nos misturando com essa perspectiva tecnológica. E aí, eu acho assim, bacana a gente poder ter esse espaço para cada um fazer uma reflexão. Quer dizer, para eu ser produtivo, eu preciso, de fato, de me distanciar do meu ser, dos meus desejos, das minhas necessidades. Eu costumo ouvir com muita frequência, assim, mas é o sistema. É como se o sistema fosse uma coisa e nós outra. E nós somos o sistema. Então, será que se cada um não puder dizer, olha, eu não me adapto a esse ritmo, eu preciso de um novo ritmo, né? A minha produtividade eu tenho apreço pela minha produtividade, eu amo o que eu faço, para se posicionar. Porque do sistema fazemos parte, e não podemos entender como você, mas pede isso, pede. Mas você pode responder não. Exato. Tem medo, gente, de responder não, não corresponder às expectativas do outro. Então, assim, como adultos, nós precisamos fortalecer, né, a relação com a gente mesma, saber o que eu quero, o que me faz mover nessa vida, já que a vida é puro movimento. O que faz sentido também, né, Dolores, dentro daquilo que está sendo apresentado, né? Porque, às vezes, por exemplo, alguém chega, acorda às 5 horas, não sei o quê, e aí a pessoa toma aquilo como uma regra, né? Como se ela tivesse que seguir aquilo, sem olhar para ela se aquilo faz parte do que ela acredita, se cabe na rotina dela, né? Eu acho que muito disso também, né? Total, Natália, porque aí é que eu te falo, né, nós conversamos aqui, se a gente não sabe da gente, a gente vai servir a um sistema do qual nós fazemos partes e no qual a gente se omite. Né? Então, eu gosto muito de uma fala, inclusive, de uma terapeuta que é a minha filha, né? Ela trabalha hoje com produtividade e ela fala, é preciso que a gente não perca os brilhos dos olhos. E eu acho que ela foi feliz demais nisso, porque é preciso, para dar sentido, tudo aquilo que faz sentido para nós, brilha, faz com que os nossos olhos brilhem. Sim. Né? E aí a gente pode até perceber, né, fazer aqui uma pequena analogia, que as telas elas acabam tirando o brilho dos olhos, literalmente. Verdade, os pediatras, os oftalmologistas advertem, cuidado, né, para os problemas visuais. E aí, fazendo aqui um trocadilho, como que as nossas metáforas nos ajudam também a entender melhor, né, a nossa dinâmica pessoal e interpessoal. Né? Perspicácia. Dolores, na sua formação também, né, você é atravessada aí pelo psicodrama, como você bem disse, né? E o Jacó Moreno dizia que a espontaneidade é uma das maiores forças do ser humano, né? Mas muita gente confunde, ou algumas pessoas confundem espontaneidade com agir sem pensar ou fazer qualquer coisa, assim. Afinal, o que Moreno queria dizer com esse conceito? Sim, e a gente faz uma distinção, né, a partir da teoria moreniana, né, do psicodrama, espontaneidade versus espontaneísmo. Porque espontaneísmo é que seria, Joubert, esse fazer impulsivo, impensado.
né? E a espontaneidade, junto com a criatividade, é de fato um pilar para o entendimento das relações a partir da teoria moreniana. Legal. Então, veja bem, quanto mais nós nos mantemos conservados, né, afeitos a um padrão de relacionamento, de estar no mundo, menos nós nos incluímos, né? Porque a gente atende aquilo que a gente falava há pouco, a gente atende a um padrão, né? Então, nós temos, por Moreno, né, ele traz primeiro o conceito da conserva cultural. Nós vivemos em conservas culturais. Os filmes, os teatros, as séries, né, até mesmo as músicas, né? Uma vez compostas as músicas ou, né, os filmes expostos e tudo mais, eles são de um ato criador, de um ato criativo, eles passam a uma conserva. E são essas conservas que vão nos movendo, não para repetir, mas para criar novas respostas. Porque, perceba, eles tocam a nossa alma. Quando a gente chora ao assistir um filme, quando a gente se emociona ao ouvir uma música, quando a gente se identifica ao ler um livro, né, nós estamos o quê? Nós estamos fazendo contato, relacionando com essas conservas, mas isso é que nos move, né? Então, nós vamos ter novas ideias, novas respostas. E aí está a beleza cá para nós, né? Por isso sou psicodramatista, eu digo que o Moreno me conquistou, minha primeira formação foi em psicanálise, amo a psicanálise, mas quando eu comecei a trabalhar com crianças, eu via a espontaneidade estampada nas crianças, e não por acaso, né? O psicodrama me achou, eu acho que foi o psicodrama que me encontrou, porque eu desejava compreender mais dessa espontaneidade. Então, a espontaneidade, ela é a capacidade de você dar novas respostas, tanto para situações antigas, que se repetem, como para novas situações, né? Então, imaginem hoje, a espontaneidade, o ser espontâneo, é essa pessoa que pode... com base da conexão consigo, com quem eu sou, né, eu posso responder. Né? E nem sempre eu serei aceita, mas eu teria a convicção de que o meu ponto de vista não é mero à vista de um ponto, mas é do meu ponto de vista. E para isso, cá para nós, né, quanto mais se vive, melhor, né? Hoje eu estava pensando, né? Falei, gente, a qualidade do envelhecer é viver. Estou vendo que é isso, né? Se eu estou viva, oba! Né? Se eu envelheço, eu estou viva. Né? Mas a espontaneidade nos permite viver com qualidade. Então, a Díade é espontaneidade com criatividade. Tá? Então, o que acontece? A espontaneidade catalisa a criatividade, porque a criatividade, a gente nasce com ela. O ser é criativo, é instintivo e criativo. O bebê humano, né, ele já nasce buscando para sugar, satisfazer seu instinto, né, de sobrevivência, eu tenho fome. Né? E a criança é o maior exemplo da espontaneidade, porque né, assim, ela vai buscando, né? Ela pega o casaquinho, ela pega a fronha, mas ela está sugando. Então, aí, veja bem, o primeiro impulso de sobrevivência, mais a criatividade, é atravessada pela espontaneidade. Assim, o que eu faço para eu me realizar? E a coisa acontece. Então, eu vejo que o pilar, né, do psicodrama, porque a gente trata das relações, o homem é um ser. O que caracteriza o psicodrama? O homem é um ser de relação, que está em constante ação. Ele precisa, então, se perceber, se autoconhecer, entrar em contato consigo, para que ele possa, de fato, ter respostas espontâneas. Deu para entender? Dolores, nesse contexto que você está falando, a gente tem, né, que José Fonseca Filho, ele fala que o homem espontâneo é um homem saudável.
E aí, juntando aí, né, de que forma, então, que essa espontaneidade que você vem falando, com essa criatividade, pode ser indicadores de uma boa saúde mental? Né? Porque eu ouço muita gente falando, eu não sou criativo. Muita gente, né? Você falou que todos nascem criativos, Muito foi a comum. primeira coisa que me veio aqui. Muita gente fala que não é criativo. Isso foi se perdendo ao longo da vida dessa pessoa? Você poderia falar um pouquinho para a gente? Sim, olha que bacana, Natália. Olha, não existe o ser não criativo, existe o ser não espontâneo. Se a espontaneidade é o que catalisa a criatividade está lá, adormecida. Dormida. Se eu fico atendendo a padrões, me prendendo a conservas, a não me permitindo criar, a não me reconhecer um ser criativo, vou morrer não criativo. Uhum. Entendi. Né? Ou me entendendo não criativo, porque todos somos. E legal você lembrar, José Fonseca Filho é de um dos psicodramatistas mais contemporâneos, que realmente assim trabalhou magnificamente as ideias do Moreno. E ele realmente traz como indicativo, já sugerido por Moreno, mas ele argumenta, né, com muita propriedade, que assim, o ser espontâneo é um ser saudável. Né? Assim, a saúde mental, ela depende da criatividade, gente. Né? Assim, quanto menos criativos, menos espontâneos e menos saudáveis. Então, só que é bom a gente pensar nessa coisa da criatividade, porque muitas vezes a pessoa acha que criatividade é saber bordar, desenhar, pintar, compor música. Tem a ver com alguma habilidade, né? As pessoas E... pensam que tem a ver diretamente com alguma habilidade, né? Mas isso. Ou até um dom, né? Eu não tenho talento. esse dom. Exato, né? Então, assim, não é muito mais do que isso, né? A criatividade, sim, para você, inclusive, se relacionar, a gente precisa de muita criatividade, especialmente quando se casa, né? São 24 horas numa mesma casa, socorro, a gente desenvolver criatividade, como é que fica? Para você educar um filho, né? Você precisa ser criativo, ter respostas interessantes, propor atividades interessantes, senão você enrijece e só briga, só cerceia. Né? Então, eu vejo, né, que a espontaneidade como critério de saúde mental é muito confortável, inclusive para nós terapeutas, porque se a gente pode trabalhar a criatividade do paciente, trabalhar as suas possibilidades de reconhecimento do quão criativo é o ser, né, nós vamos acionar e treinar a espontaneidade. A gente treina. O Moreno, ele trabalhou com os papéis, assim como, né, ele se baseou no teatro. E isso muitas vezes confunde a teoria moreniana como assim uma subestima, sabe? É do teatro, assim como a gente de forma, me desculpem, mas ignorantemente desfaz das artes, né? Que trata artes como se fosse só um fazer nada, né? Então, se me permitindo essa reflexão, eu acho que é importante a gente perceber. Então, e Moreno sacou no teatro as possibilidades de, a partir dos seus papéis, trazer novas possibilidades, trazer espontaneidade, novas respostas. Então, eu não vou me alongar aqui, mas a gente tem histórias como ele construiu isso, que uma pessoa fazendo um papel no teatro diferente do que ela fazia na vida, ela expandiu seu desempenho e isso é tornar-se mais espontâneo. Então, de uma paciente, né, oprimida, ele consegue trazer no desempenho do papel novas possibilidades, aí a pessoa saudável resgata a sua saúde. E aí, quando vocês me perguntam da clientela hoje, eu acho que a clientela hoje tem mais consciência de que ela realiza a sua autocura. Não somos nós, terapeutas, que somos aqueles salvadores e que curam, não. Nós fazemos um papel, né, de facilitador, de estar junto da pessoa, mas a pessoa é totalmente capaz de se autocurar. Né? Isso é com espontaneidade. Sem espontaneidade não tem jeito.
Ô Dolores, acho que a próxima pergunta também vai de encontro a um pouquinho do que você já vinha falando, né? Que tem a ver com essa percepção da rotina acelerada, do excesso dos protocolos sociais, né, que às vezes a gente está implicado, né, que de certa forma acaba reduzindo ou sufocando essa espontaneidade no ser. Mas eu queria falar um pouquinho assim, te perguntar, na verdade, né, como então, bom, é difícil, né, talvez dar uma resposta única, mas como que o sujeito, então, como que seria, digamos assim, capaz, né? Existe uma capacidade de criar novas respostas aí para esses desafios perante a vida? Assim, não sei se eu me fiz entender, né? Total. Mas como recuperar essa capacidade, né, de criar, então, novas respostas perante a vida, essas formas que se apresentam aí, né? É. O Jovem. É jogo. Robert, olha, você traz a palavrinha-chave, tornar-se sujeito, tá? Na perspectiva psicodramática, tornar-se protagonista, Uhum. né? Se a gente não acessa, né, criativamente as nossas possibilidades, nós vamos nos fechando, nós vamos nos mecanizando, nos automatizando, e aí cadê as respostas? Né? E muitas vezes, então, eu me distancio, eu faço um mecanismo de fuga, por entender que eu não dou conta. Então, o papel do psicoterapeuta, ele verte especialmente nisso, de dar condições para as pessoas se acessarem e se descobrirem protagonistas. Uhum. Eu é que gerencio a minha vida. Então, olha só de eu falar assim, a gente falou assim, nossa, é o sujeito com autoconfiança, o Sim. sujeito que desenvolve, né, gente, a autoconfiança, Uhum. que desenvolve, né, o conceito autovalorativo, eu estou aqui, eu sou, né? E isso faz com que a gente se torne cada vez mais espontâneo. A espontaneidade nos leva à autenticidade. Então, é muito importante esse manejo da espontaneidade, né? Acho que vamos nos tornando Uhum. protagonistas, vamos nos tornando seres sujeitos, e não objetificados, mas sujeitos. Uhum. Obrigado. Dolores, ao longo assim, da sua trajetória, tanto na psicologia, né, quanto na Unipaz, você vem acompanhando aí pessoas que estão buscando esse desenvolvimento humano. Na sua opinião, assim, o que estamos desaprendendo, né, como seres humanos mesmo, atualmente, e o que a gente precisa reaprender? Olha, eu acho que nós estamos perdendo o humano em nós, as nossas Pesado, humanidades. Uhum. Veja pesado, né? É, mas é isso, porque assim, cadê o espírito de solidariedade, a fraternidade, o reconhecimento das necessidades nossas e dos outros, né? O papel da espiritualidade, né? A força da espiritualização para essa humanização, né? Então, né, a oportunidade que vocês nos dão é maravilhosa, porque a gente fala da tecnologia como esse processo sutil de desumanização, as pessoas vão uhum. se isolando nas próprias telas, né? Então a gente tem perdido deste humano. E eu tenho atualmente me dedicado muito a isso, inclusive na Unipaz. A Unipaz faz um trabalho maravilhoso, né, de trazer mesmo essa perspectiva de saúde mental a partir do trabalho, da capacidade de nos relacionarmos, do potencial da paz também que nos permeia, né? Então, isso é um resgate, né? Você pensar no sujeito de paz, né? Isso é um Uhum. resgate da nossa humanidade, né? Então, acho que nós estamos aí, e essa oportunidade é interessante, porque é nisso que eu tenho me concentrado.
sabe? É assim, de trazer um resgate de humanidades. Então, eu digo, recupere seus instintos, né? Perceba seu instinto de sobrevivência, perceba, né, esse instinto, assim como a criatividade, a espontaneidade, como algo da essência, né? São as nossas primeiras respostas no mundo. A gente olha para o bebê, a gente se inspira, né? E a gente precisa, então, criar. E criando mecanismos de resgate. Eu gosto muito dos trabalhos na natureza, né? Você botar o pé no chão, você admirar um sol poente, um sol nascente, você beber uma água de uma fonte, né? Você se deliciar com a água de uma cachoeira. Gente, nesse tempo atual, isso é vida, isso não tem que fazer nada, não. Deixe se reenergizar, deixe se reencontrar. Lá não é para fazer isso, a gente não fica pensando, nossa, quantas, né, milésimos de distância estou eu aqui do sol, não, né? Mas assim, olha quão pequeno eu vejo diante essa magnitude que é a natureza, que é a criação de Deus, né? Na perspectiva de que eu creio num Deus que é essa inteligência superior, é esse eu sou, e que muitas vezes a gente vai se distanciando, né, dessa dimensão espiritual. Então, acho que aproximar da dimensão espiritual também é uma forma de humanizar-se. Ô Dolores, que deleite te ouvir falar, viu? Nossa, mãe, permita-me ser um pouco espontâneo, criativo, através da minha fala. Que você continuem sendo espontâneos, Coisa porque boa. é isso dessa conversa gostosa, porque a espontaneidade gera espontaneidade. Se você estivesse aqui todos, né, talvez, né? Esse lugar aqui não é para que eu realmente me sinta completamente à vontade. E que delícia, né, gente? Isso é que é saúde. Sim, sim. A gente vai fazendo um fechamento agora. E assim, a gente vive, né? A gente percebeu por meio desse bate-papo, né, pessoal, que a gente vive numa época em que a tecnologia evolui numa velocidade impressionante, né? Mas talvez um grande desafio continue sendo de cultivar aquilo que nos torna verdadeiramente humanos, né? Você ia falar alguma coisa, Nath? Eu ia da pergunta do Psipop. Verdade, Dolores. O que acontece? Sendo espontâneo novamente, a gente tem um quadro no nosso Instagram, que toda vez quando a gente vai gravar com alguém, a gente divulga lá, né, qual é o tema que vai ser gravado, e aí a gente pede o público, né, para mandar perguntas, né, sobre o assunto. E aí eu queria só fazer a pergunta que uma das nossas seguidoras enviou, tá? A Fernanda enviou a seguinte pergunta, vou ler aqui, tá? Como perceber se a tecnologia está facilitando a minha vida ou substituindo relações e experiências que realmente fazem bem para a minha saúde mental? Sim, olha, né, eu penso que, sem dúvida, que nós temos sido impactados por essa tecnologia desfavoravelmente. Foi interessante a pergunta, expandindo até para uma pergunta que a própria Natália tinha falado da IA. Você sabe que outro dia uma cliente falou assim, Dolores, eu pesquisei na IA sobre o meu sonho. E aí eu falei assim, fiquei quietinha escutando, né, gente? E aí depois nós concluímos, né, que assim, que a IA pode dar respostas interessantes, mas elas não são fidedignas. Por quê? Porque não fala de você, né? Não fala de quem é que está procurando a resposta. E aí foi bonito na sessão, porque pela primeira vez isso me aconteceu, né? E nós concluímos assim, olha que bacana, se não tem um contexto, escapa o mais importante, né? Porque sou eu quem pergunto. Então, muito cuidado, né? Porque a IA jamais vai substituir o atendimento psicoterapêutico, porque você é único e você precisa de uma atenção exclusiva. Então, saúde mental é se perceber único, é se perceber de direito dos melhores autocuidados próprios e dos outros. Obrigado, Dolores. Respondida aí, né, Fernanda? Amigo, pode fazer o fechamento para a gente? Posso? Aqui.
Que conversa, né, gente? Não, dá vontade de ficar aqui. Eu confesso que eu olhei para o relógio agora e falei, meu Deus, mas já passou esse tempo. Que conversa fina, e dá vontade de fazer mais perguntas, mais perguntas. Então, hoje a gente refletiu muito, né, sobre como que a tecnologia ela faz parte da nossa vida, né? Não tem como a gente negar, ela vai fazer, ela traz, sim, alguns benefícios, mas é preciso ter muita cautela, né, na sua utilização. E cuidar da saúde mental passa muito por preservar aquilo que nenhuma máquina vai substituir. A nossa capacidade de criar, de sentir, né, de encontrar o outro, construir essas relações verdadeiras, né, igual a Dolores falou, esse contato com a natureza, né, não tem IA que substitua isso, né? Esses vínculos, contato consigo mesmo, né? Se sentir esse sujeito, né, único. Então, assim, que conversa e que reflexão. Muito obrigada, Dolores, pela sua disponibilidade, pela sua sensibilidade, né, por compartilhar com a gente. A gente fica aqui ouvindo, quase uma aula, assim, né, uma experiência muito gostosa, porque a sua experiência, ela traz muito, ela agrega muito para a gente, né, na nossa formação, enquanto futuros psicólogos, mas também enquanto pessoas mesmo, né? Eu acho que tenho certeza que toda pessoa que vê esse videocast depois vai se sentir inspirada também. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, gente. Precisamos mais dessas reflexões, não é? Eu agradeço demais. Dolores, obrigado, querido. Para você que acompanhou o episódio aqui conosco, reserva uns minutos aí para compartilhar com as pessoas que você acha que possa curtir, né? E quem sabe até ver juntos, né? Então, a gente agradece mais uma vez e compartilha. Segue com as a pessoas. gente, segue a gente né? no Instagram, todos aí, YouTube, Spotify. Nos Valeu, encontramos pessoal. aí no próximo episódio, pessoal. Tchauzinho. Psipop!